Começa agora a Hora da Trade. Oferecimento TradePar, o seu digital bank 100% paranaense. Olá, tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio de A Hora da Trade. E hoje eu converso com o mega empresário Adonai Aires Arruda. Eu vou ter que pedir licença para vocês para ler o currículo dele, que é super extenso. O senhor Adonai é o único brasileiro que já presidiu a World Federation Facilities. Ele é conselheiro nacional do SENAC, conselheiro da Associação Comercial do Paraná, conselheiro consultivo de empresários do Paraná, conselheiro de empresários do Banco do Brasil, da sucursal do Paraná, e é presidente do SEAC, Sindicato de Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná, e também preside a FACOP, que é a Fundação de Asseio, Conservação e Facilities do Estado do Paraná. Um currículo muito extenso de alguém que faz muito sucesso na área empresarial. Tudo bem, senhor Adonai? Seja bem-vindo. Oi, senhor Adonai. Tudo bem? Oi, estou te ouvindo. Agora eu ouvi. Senhora Adonai, eu convidei o senhor aqui para a gente conversar sobre a situação em que as empresas se encontram neste cenário da pandemia. O senhor poderia fazer um breve resumo da sua visão sobre esse momento em que a gente atravessa? Bom, a nossa atividade, ela hoje se posiciona dentro da área de facilities, que é um grande segmento da área de serviços na prestação de serviços terceirizados. E conosco aconteceu algumas coisas entendidas até como paradoxais. Por quê? Nós temos alguns braços, como o braço hospitalar, o braço das atividades de serviços bancários, de limpeza urbana, em que nós tivemos um incremento da necessidade de serviços. No entanto, áreas como shopping centers, escolas, empresas atuantes dentro dos próprios shoppings, pequenos comércios, essas áreas tiveram uma grande redução. Aeroportos, então, a redução chegou a mais de 70%. Num primeiro momento, os restaurantes nós, também, né? Então, são várias áreas, né, que tiveram assim uma complicação em decorrência da supressão das suas atividades. Para você ter uma ideia, o aeroporto de Curitiba, ele mantinha uma média de 550 mil passageiros mês. Ele caiu para 35 no começo. Hoje, com alguma recuperação, ainda não chegou a 100 mil passageiros mês. E isso demandou exatamente uma supressão de serviços. O governo federal, através de medida provisória e, posteriormente, o sancionamento de legislação, ele procedeu algumas possibilidades de você desenvolver a preservação de alguns empregos. Isso foi no sentido da suspensão, aonde o governo até chegou a assumir parte dos encargos dos trabalhadores. No entanto, o que acontece? Para cada mês de suspensão, também foi assegurado ao trabalhador um mês de estabilidade. Como a pandemia teve o seu início em março e a medida provisória já foi editada em abril, e ela veio com todas as suas extensões até dezembro, se você verificar que alguns colaboradores possam ter ficado com seu contrato suspenso por esses 8 meses, ele adquiriu uma estabilidade de 8 meses. Então, fica também numa situação bem complexa para as empresas, porque muitas das atividades ainda não retornaram ao seu normal, ainda não se sabe se vão retornar, porque estamos enfrentando uma segunda onda na Europa. Recebemos informações que Santa Catarina, esta semana, já teve um incremento
de novos casos muito significativos. Na nossa atividade, aconteceu ainda um fenômeno muito perverso e complexo. Como as atividades onde você trabalha muito com pessoas da base da pirâmide econômica, nós também somos muito primeiro e último emprego. E, mais particularmente, nesta faixa etária de trabalhadores acima de 60 anos e que estão caracterizados como profissionais da área de risco, o que aconteceu? Muitos tomadores de serviços até requereram o reinício das atividades ou até requereram um incremento da atividade, mas efetivamente até vedando a participação desses profissionais. Então, o que o nosso setor fez? Já de pronto, tanto a nossa Federação Nacional, como empresas como a nossa, chegaram a criar comitês de análise da crise da pandemia. E buscamos, não só através de equipamentos, através de processos, através de produtos, através de protocolos, vários procedimentos que propiciaram tanto ao nosso trabalhador, seja por intermédio de EPI, seja por intermédio de treinamento, de orientação, vários procedimentos protocolares visando a proteção do nosso colaborador, dos ambientes em que trabalhamos e também dos nossos clientes. Mas as recomendações para os profissionais em característica de risco realmente geram e estão trazendo dificuldades em que muitas vezes as empresas chegaram a ter a necessidade da demissão. E essa é uma dúvida, é um problema que efetivamente você arrasta para essa grande interrogação que o mercado está nos propiciando. Então, isso é um fator que tem nos preocupado muito e que nós temos que realmente torcer muito para que não só as medidas protocolares de defesa dos indivíduos sejam cada vez mais utilizadas, mas também que o quanto antes venhamos a ter a definição de processos preventivos e de processos curativos. Enquanto a gente depende, né, do desenvolvimento de uma vacina segura, a gente vai estar nessa situação de incertezas. O senhor que é um super empresário que tem uma visão de mercado imensa, quais estratégias principais que o senhor indicaria hoje para os pequenos e médios empresários que estão tentando sobreviver a esse momento de incertezas futuras? Veja bem, nós já vimos caminhando, ainda antes do processo aí da pandemia, para as eras de tecnologia. Então, cada vez mais, o mundo não aceita o amadorismo. Em qualquer atividade que você execute, cada vez mais é obrigatória a capacitação e a profissionalização. Então, por exemplo, dentro do nosso segmento, e nós mencionamos aí para você a respeito da FACOP, que é a Fundação de Asseio, Conservação e Facilities do Estado do Paraná, que hoje tem uma abrangência nacional e que em fevereiro vai estar lançando o seu portal, inclusive internacional, em 13 idiomas, nós conseguimos desenvolver um modelo de capacitação que atinge a toda a gama de possibilidades de aprendizado, inclusive num público até de condições de semi-alfabetização, pelo aspecto didático que esses cursos à distância apresentam. Então, hoje, a FACOP ela tem uma gama de cursos em que as empresas do setor
estão abrigadas pela sua convenção coletiva. Aqui no Paraná, os mais de 50 mil trabalhadores podem, por intermédio da fundação, ter esta capacitação com 100% de gratuidade. Os outros segmentos, com a facilidade de cursos que custam apenas R$ 15, eles podem perfeitamente, tanto quanto pessoa física, como as empresas podem propiciar aos seus colaboradores, através do cadastramento na fundação, adquirirem estes cursos e passar por esses processos de capacitação. Então, esse tipo de curso que ensina desde você dizer bom dia, lavar as mãos, procedimento de limpeza de banheiros, de limpeza hospitalar, de UTIs, enfim, tanto no seu interior, no seu dia a dia, como em qualquer das atividades profissionais do ramo de facilities. Agora, o senhor que faz parte da Associação Comercial do Paraná, existe algum planejamento de continuidade de negócios ou de gerenciamento de crises em andamento? Veja, como falei para você, na FEBRAC foi criado um comitê de crise, a Associação Comercial do Paraná também abriu um leque de várias reuniões virtuais, os conselhos têm se encontrado e tomado determinadas tentativas de novos dimensionamentos de negócios. É óbvio que hoje o mundo virtual, e estamos aqui nós, né, numa experiência real, você em outro extremo da cidade, eu aqui no meu escritório, mas conseguindo nós dois falarmos sobre um assunto de uma Falarmos maneira para o Brasil inteiro, tecnológica. inclusive, né? É isso daí, de uma maneira tecnológica. Então, o que acontece? Hoje, mais do que nunca, o mercado pela internet ele é uma realidade, os sistemas de deliveries, os motoboys nunca ficaram tão felizes, né? Eles talvez nunca tenham trabalhado tanto quanto estão trabalhando. Então, alguns segmentos da economia, assim é em todo tipo de crise, têm os seus incrementos. Então, é claro que o comércio, assim, ele está se preparando. Você viu que em tempos aí de shoppings fechados, existia um sistema delivery que você entra na loja, passeia pela loja, escolhe o produto, compra e daí marca um horário e vai lá buscar. Então, as empresas elas têm que estar se atualizando na sua forma de produção. O mundo não pode parar. As alavancas de negócios elas têm que estar firmes e atualizadas. E o que a gente tem que se preparar é exatamente para isso. Você veja, antigamente, né, e isso eu tive contato com o pessoal da área de imóveis, que eles disseram o seguinte: logo no início, os imóveis de área comercial tiveram um verdadeiro desastre. Os escritórios começaram a fechar, várias áreas começaram a ter dificuldade, mas, de repente, muitas coisas começaram a acontecer. Então, hoje, os ambientes de coworking, eles começaram a ficar muito mais ativos. Por quê? Porque você cria células em grandes espaços, então um espaço que às vezes você tinha lá uma empresa muito grande ou uma necessidade administrativa muito grande, eles foram transformados em espaços de coworkings, aonde naquele mesmo espaço você está tendo 10, 15, 20 tipos de negócios, mas eles passaram novamente a serem utilizados. Então, nós vamos passar por um processo total de reciclagem nas nossas ideias, nas nossas posturas e nas nossas tentativas de negócio. As startups, as fintechs, né, que vinham tentando caminhar devagarinho para ganhar um espaço no mercado, elas explodiram na pandemia, né? Você veja bem, algumas situações como o
famoso blockchain, coisas dessas natureza, tomaram realmente um novo impulso. Então, cada vez mais, este tipo de desenvolvimento negocial, você entender aí, como já vinha se falando, que muitas das atividades hoje existentes, no futuro muito próximo, não existirão mais, e muitas outras atividades terão a necessidade de estarem presentes. Você veja que uma própria função, como o do motorista, muito em breve, os veículos autônomos passarão a suprir esta necessidade. Então, esses motoristas, eles têm que começar a pensar em no que eu vou fazer. Né? Se eu vou desenvolver estações de carregar veículos elétricos. Você veja que aqui em Curitiba mesmo, a Renault está com o seu processo Mobility, que é similar ao que existe em Madrid, e que deverá ser implementado a qualquer momento, que são os carros elétricos em que algumas bandeiras até de combustíveis vão ter nos seus próprios postos de gasolina estações de carga de veículos elétricos, porque essa virá a ser uma nova realidade. Então, são muitas coisas que o novo mundo e que a pandemia está fazendo com que essas novidades tivessem que vir à cena de uma maneira muito mais rápida. Senhora Adonai, quando o senhor fala, né, que durante a pandemia as lojas se tornaram muito mais virtuais, porque os clientes tiveram que se acostumar a entrar na internet, navegar virtualmente, né, se acostumar com essa tecnologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de uma experiência que o senhor tem, que é de Full Facilities. Veja bem, o Full Facilities, como o próprio nome diz, e hoje nós temos utilizado muito a nomenclatura do inglês para algumas práticas, o Full Facilities ele é o pensar no indivíduo dentro da empresa. Então, quando você tem, por exemplo, uma unidade fabril, dentro dessa indústria, se você entender uma indústria que tenha um expediente das 8 da manhã às 5 da tarde e que esteja localizada na cidade industrial, por exemplo. Se desde o momento que o colaborador desta empresa ele se levanta para se preparar para o trabalho, até o momento que algumas empresas se dão ao cuidado de repente, buscar até esta pessoa em casa ou ter um sistema de transporte que seja muito próximo da sua casa para propiciar um conforto maior a esse colaborador, demonstrando a sua preocupação com ele. Esse transporte, desde o momento que ele saia, que ele chegue na empresa, tenha o seu dia de trabalho lá, até o momento que o trabalho se encerra e ele volta para a sua empresa, se você contemplar esse período todo, ele às vezes pode chegar até a 10, 12 horas de um dia. Ora, se é uma atividade de semana toda, de segunda a sexta, o que acontece? A pessoa fica basicamente com o final de semana para cuidar das suas próprias atividades. E algumas das suas particularidades, como, por exemplo, cuidar do engraxar os seus sapatos, cuidar de mandar as suas roupas para a lavanderia, cuidar de lembrar do aniversário da esposa, da namorada, de um cliente, Planejar cuidar de uma viagem. programação de jantar, de uma viagem, de férias, de alguma coisa. A pessoa, por mais que ela vá se destinar a um tempo na internet para isto, ela terá que ter um tempo dedicado a isso. Então, veja bem, você falou aí das viagens. Então, você vai entrar em férias. As suas últimas 4, 5 férias, você foi para sol e mar. Então você foi para a praia. Então, você diz, esse ano eu não quero saber de praia, eu quero saber de neve. Então, eu quero ir para um lugar que tenha neve.
Aí você vai para a internet, você vai pesquisar, às vezes você não tem o tempo suficiente, às vezes você tem uma dificuldade maior de adequar o seu orçamento, etc. E tal. Então, o Full Facilities, ele propicia isso. Uma empresa que possa se preocupar com isso, sem nenhum custo, nem para o ambiente que ela vai trabalhar, e nenhum custo adicional para o usuário. Por quê? Porque ela faz o quê? O aproxima dos negócios. Então, ela vai proporcionar ao usuário as melhores possibilidades e ela vai proporcionar ao fornecedor um cliente que ele normalmente não tinha acesso e ela será o quê? Comissionada por isso. Uma comissão normal, negocial, com nota fiscal, com todos os preceitos. Então, por exemplo, ela vai dizer, eu quero ir para a neve e eu tenho R$ 5.000 para gastar, mas eu só posso gastar R$ 1.000 por mês. Então, eu quero um lugar que eu possa, R$ 5.000, passar uma semana e pagar isso em 5 vezes. Bom, ela vai fazer a pesquisa, vai achar lá 2, 3, meia dúzia de lugares, vai trazer para você, vai dizer, olha, eu pesquisei, tem a possibilidade A, B e C, você define o que você quer. Você vai pegar lá, poxa vida, ao invés de eu procurar um dia, uma semana, um mês por aquele objetivo, eu já recebi mastigadinho 2, 3 situações que se encaixam dentro daquele orçamento em que eu pré-determinei. Então, isso é o que faz parte do Full Facilities. Por quê? O que acontece? Nós, cada vez mais, requeremos serviços. E o serviço, como eu falei no começo, cada vez mais ele tem que ser profissional e dedicado. Existe um exemplo que a gente pode dar aqui da nossa cidade de Curitiba. Curitiba tem dentro dos seus papéis sociais aquele famoso restaurante do Bandejão, que é destinado a moradores de rua, que custa R$ 1. E teve um dia, eu não me lembro que época, mas teve uma ocasião que esse restaurante sofreu um grande problema porque muitos dos seus usuários, insatisfeitos de terem encontrado uma, uma carne que não estava adequada, depredaram o restaurante. E por quê? Porque ele está pagando. É R$ 1, mas ele está pagando. Então, ele tem total direito de exigir. Ainda dentro dessa linha, hoje, na cidade de Los Angeles, que é a cidade que tem o maior número de moradores de rua do mundo. Por quê? Porque ali está perto de Hollywood e há um grande número de pessoas que pensam em arriscar a sua vida artística e que não conseguem acabam vindo para as ruas. Então, uma grande eminência teve a feliz ideia de montar um supermercado para morador de rua. Então, ele propicia barbeiro, ele propicia banho, ele propicia um cobertor para dormir na rua quando está muito frio, ele propicia uma roupa impermeável se chover, e ele tem uma gama de produtos usados, baratinhos, e que o que acontece? O morador de rua, como ele recebe, ou pelo seu showzinho que ele fez ali, aquela gratificação, ou porque ele recebe um agrado, uma esmola, ou qualquer forma, ele tem o quê? Dinheiro vivo. E ele vai lá e compra aqueles produtos cash, não precisa nem cartão de crédito, porque ele não tem cartão de crédito, ele só tem grana. E isso gerou um dos maiores negócios de Los Angeles hoje, porque é a maior população de moradores de ruas do mundo. Então, o cara criou um business imenso e trabalhando desta forma. Então, ele atende uma população que tem essa necessidade e criou produtos para ela e vende cash. Então, o despertar do negócio, ele está em qualquer modalidade. O mundo dos negócios ele tem ficado muito simples. Ou é pouco de muito, ou é muito de pouco.
Na Se eu tenho uma verdade, concessionária. Pois pode não. falar, por favor. Não, eu estou dizendo, se eu tenho uma concessionária de carros de luxo, eu posso vender um carro por semana. Se eu tenho uma concessionária de carros popular, para alcançar aquele mesmo faturamento, eu preciso vender pelo menos meia dúzia de carros. Essa que é, né, a adequação da textualização que eu coloquei. Nesse exemplo aí que o senhor citou do mercado para as pessoas que moram nas ruas, na verdade ele não está vendendo só os produtos, né? Ele está oferecendo um pouco de dignidade para essas pessoas também, de poder pagar. Sim, até porque ela é um consumidor, né? Então ela se sente digna porque ela encontra um lugar que ela vai ser tratada como um cliente, que ela vai ter atendimento, que ela tem um produto para ela, que ninguém vai olhar ela estranha, enfim, ela é exatamente isso que você falou, é o senso de dignidade. Senhora Donai, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais os impactos que as empresas de turismo estão enfrentando nessa pandemia e como o senhor desse setor, como o senhor tem defendido suas empresas neste momento de crise. Bom, o setor de turismo foi efetivamente o setor que mais sofreu, né, porque as atividades foram fechadas. Por exemplo, o nosso trem aqui mesmo, a gente ficou 5 meses sem operar, sem entrar um centavo na empresa, tanto que você pôde apreciar que ao longo desses meses muitas áreas do mercado de turismo tiveram problemas, restaurantes fecharam, hotéis fecharam, companhias aéreas fecharam, empresas de eventos, então, foram as que tiveram o maior impacto, porque esses eventos foram todos suspensos, viraram virtuais, né? Então, você começa efetivamente a ter a necessidade da reinvenção e da estruturação do teu negócio. Obviamente, a primeira coisa que você tem que passar para o teu cliente é a sensação de segurança. Então, é como eu falei, são um nível de processos de higienização, de desinfecção e de proteção do teu usuário desde o momento que ele começa o contato com você. Então, é o respeito à utilização de álcool gel, das máscaras, o teu usuário, o teu colaborador estar devidamente com os EPIs, nos locais que tem necessidade de usar luva, nos locais que tem que usar as máscaras, até as duas máscaras, a de pano e aquela tipo soldador, para uma proteção maior. No caso dos veículos, por exemplo, então, um sistema de desinfecção por névoa, que faz uma proteção muito mais ampla e não deixa nenhum espaço sem ser protegido, porque às vezes, se você vem só para fricção ou para colocação do desinfetante num ambiente de uma forma só física, ela pode não alcançar todos os pontos. Então, o sistema de nebulização ele faz com que toda a área seja atingida. Então, é você tomar todas as precauções e todos os cuidados para fazer com que o teu cliente entenda que está num ambiente 100% protegido. Eu posso garantir 100% de proteção no meu ambiente? No meu ambiente eu posso. Tá? Agora, eu posso correr o risco de alguém chegar e estar passando um processo de transmissão? Nós sabemos que, por mais que você meça a temperatura, existem pessoas que são assintomáticas, mas se você preserva a distância, se você coloca os EPIs, se você tem todos esses cuidados, realmente você pode assegurar. Então, o que nós temos que estar fazendo é exatamente isso, é estar proporcionando ao nosso cliente a total segurança naquele produto que você está oferecendo para ele. Mas que realmente, qual é o novo cenário do turismo? O novo cenário do turismo será efetivamente uma ampliação do quadro de turismo regional.
Por quê? Porque você vai estar uma sensação de segurança muito maior se deslocando no seu carro do que num ônibus, do que num avião, por mais que tenhamos a certificação das companhias aéreas, que o seu sistema de condicionamento de ar propicia uma determinada segurança. Por mais que seja obrigatório que as pessoas lado a lado estejam protegidas com as máscaras, né? Mas sempre a sensação de segurança, eu estando no meu carro com a minha família, vai me dar uma sensação muito maior. Então, nós estamos entendendo que o entorno de 100 quilômetros, ele será aquele entorno que proporcionará uma amplitude nesse sentido do negócio turístico. Então, é fundamental o quê? Que as ferramentas que você possui na região se estruturem, se preparem, propaguem e desenvolvam os seus produtos e os seus pacotes. Então, por exemplo, nós pensarmos num programa em Vila Velha, na Ilha do Mel, em Joinville, na Lapa, em todas essas as situações que tem aqui pertinho, como Campinho, aqui no ladinho de Curitiba, que você tem as estalactitas, as cavernas de Tijucas, enfim, uma série de ferramentas que nós possuímos no entorno e com qualidade de muitos restaurantes interessantes, ambientes de ar livre, certo? Então, todas essas circunstâncias, elas podem, sim, e devem ser preparadas porque terão público. É isso que a gente está buscando trabalhar e aconselhando a essas empresas que vêm para esse tipo de desenvolvimento de produto. Senhora Danai, depois dessa aula que o senhor deu aí sobre turismo, né, eu gostaria de convidar o senhor a fazer as suas colocações finais e se despedir do nosso telespectador. Bom, eu agradeço a oportunidade e aquilo que a gente sempre coloca. Eu acho que um dos pontos fundamentais que a gente tem que ter na nossa vida é o positivismo. É somente você estando com a visão focada para como eu farei para suplantar e aonde eu poderei chegar, é muito melhor do que aquilo que a gente chama de efeito avestruz, né? O avestruz que, quando vê o perigo, enfia a cabeça no buraco para ver se o perigo passa sem atingi-lo. Então, não adianta. Tsunami está vindo, tsunami está vindo, tsunami vem. Então, o que nós temos que fazer? Poxa, está para vir uma tsunami. Como que nós podemos enfrentá-la, podemos evitá-la ou podemos nos defender? Então, estarmos sempre com a nossa mente focada no positivismo, entendendo que sempre existirá a possibilidade de uma boa saída. Então, antes de encerrar, eu gostaria de dizer que eu amei o nome da palestra que o senhor tem, que o senhor profere mundialmente, que é Gente não tem preço, gente tem valor. O senhor falou ontem numa palestra que eu assisti e me tocou muito essa frase. Porque exatamente é isso, né? O que a gente busca é trazer para a identidade da pessoa efetivamente o seu senso de dignidade. Como nós trabalhamos com muita gente, né, como eu disse, da base da pirâmide econômica, e eu acho que até você assistiu hoje quando eu citei, né, que dou o exemplo lá do Simões, da Arigoni, quando ele entra na maternidade, brinca com os sobrenomes e tal, e o exemplo que eu dou é exatamente esse. O pai e a mãe na maternidade, olhando a criança recém-nascida, e vai chegar para ele e vai dizer: meu sonho é que você seja o melhor limpador de banheiro de shopping do mundo. Então, na realidade, é o seguinte, né? Todas as profissões, as atividades são dignas e importantíssimas. Quantos zeladores, quantos limpadores de banheiros, pessoas de limpeza urbana não têm hoje seus filhos médicos, engenheiros, apresentadoras de televisão, prefeitos, governadores, presidentes, etc., graças ao seu trabalho. E aí eles não têm um certificado, não têm uma diplomação para estar do lado do filho. Então, quando nós desenvolvemos esses cursos do profissional da
empresa é a possibilidade de, depois de ele cumprir as etapas, ele ter o seu certificado de profissional e colocar do lado do seu filho, que é advogado, que é engenheiro, e ele está ali. Eu sou profissional da empresa com muita honra e com muita dignidade. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a valoração das pessoas. Parabéns pelo seu humanismo, pelo seu trabalho e muito obrigada pela participação. A gente se vê numa próxima oportunidade. Perfeito, eu que agradeço, estou à sua disposição. Obrigado pelo seu carinho e recepção. Imagina, obrigada. E a você, telespectador, a gente se vê no próximo episódio de A Hora da Trade. Até lá. Tchau.